Você também é editora do Mais Cruzeiro, que talvez seja um dos cadernos de cultura mais reconhecidos na região de Sorocaba. Como que você acabou indo para essa área cultural? Você sempre teve, então, na veia, querendo sempre estar nessa área da cultura? Sem Foi dúvida. isso? No começo, assim, quando eu fiz jornalismo lá em Londrina, e como era uma universidade estadual, eu podia fazer algumas disciplinas em outros cursos, bastava eu fazer um pedido e eu podia assistir às aulas. E eu fiz o curso inteiro de História da Arte. Então, tipo, de manhã, à noite eu ia para a faculdade de jornalismo e de manhã, uma vez por semana, eu fazia o curso de História da Arte. Então, eu sempre gostei de arte, foi algo que sempre me chamou muito mais atenção. Não tinha nenhuma ideia de ser jornalista de economia ou de política. É claro, a gente faz jornalismo, a gente nunca sabe onde a gente vai parar. Mas se eu pudesse escolher, desde o início, era a área de cultura. Depois eu fiz uma pós em História da Arte. Então, no começo, eu fiquei mais ligada a artes visuais. Então, pintura e tal, foi o que eu estudei. Principalmente contemporâneo. Mas sempre gostei de literatura, sempre a coisa da arte me chamou a atenção, da cultura. Quando eu vim para Sorocaba e tinha uma vaga no caderno de cultura, apesar de eu gostar muito de Londrina, que eu estava lá, eu falei, não, é caderno de cultura, eu vou. E aí comecei a ficar, e aí você começa a ficar do meio e tal, e deu certo eu ficar. Agora eu dito o caderno Mais Cruzeiro, no Cruzeiro do Sul. A gente tem uma equipe, sou eu, a Maíra Fernandes, que é repórter, o José Antônio Rosa, que é repórter, e que também agrega a coluna social da Simone Sanches ao caderno de cultura, né? E, pô, pra mim é uma satisfação muito grande, assim, ser jornalista e estar na área de cultura é o que eu quero, assim, sabe? Sempre, não tenho nenhuma ideia de sair de área da cultura de forma alguma, é o que eu gosto mesmo, sem dúvida. E livros? Você acredita que mais para frente vão ter outras experiências como a do Guimarães, mas também não só as experiências, mas outros livros que talvez você embarque nessa jornada de escritora? Então, assim, a ideia agora começou a dar uma possibilidade de escrever uma coisa nova. Mas por um tempo eu fiquei meio... Ai, por um tempo eu não quero isso, sabe? Porque, como eu falei, eu tenho um envolvimento muito grande e muitas coisas acontecem nesse processo. Tenho vontade, mas agora eu não sei muito bem o que ainda, assim. Acho que Guimarães possivelmente não seja um novo tema, porque eu acho que eu já embarquei. E às vezes eu falo, eu não quero ser só conhecida como a moça da mula, entendeu? A moça sertaneja, a moça vaqueira. Eu quero poder experimentar outras coisas. Eu já tinha feito um livro antes desse, que é um livro de artes visuais, chama Poieses, que eu publiquei em Londrina pela Lei de Incentivo de lá, que era naquele momento que eu estava muito ligada às artes visuais. E agora eu ainda não sei muito bem em que área que está o meu interesse. Me parece que as artes visuais, de novo, têm me chamado muita atenção. Mas não sei, às vezes dá. Mas depois que eu escrevi o livro, eu sempre escrevi contos, assim, que eu punha na internet, ou para mim mesmo, para mostrar para os meus amigos e só. E agora eu sinto... de novo, que está começando uma brotejinha sair assim, que eu estou precisando voltar a escrever ou fazer alguma coisa nesse sentido. Mas nesse momento, plano nenhum. E as artes em Sorocaba? Como você que trabalha nessa área, como que você vê, analisa a cultura, a área cultural da cidade? Bom, eu acho que Sorocaba tem alguns pontos muito fortes, né? Eu vejo assim... Quer dizer, estou dando uma opinião minha das coisas que eu conheço com mais profundidade, né? Porque a gente não consegue, apesar de eu ser editora do caderno, a gente tenta participar de tudo, tá mais ligada, mas a gente consegue analisar uma boa parte, mas não inteira. Porque eu posso destacar coisas que me tocam, assim, eu acho a área de teatro uma área muito legal na cidade. Assim, gosto muito do trabalho da Cleide, gosto do trabalho do Roberto Gil, gosto do trabalho do Pérsico, acho que são trabalhos importantes, assim. Eu acho o trabalho do Gil, por exemplo, as últimas peças que eu vi dele, as coisas que eu vi em São Paulo, experimentais, eu acho que ficam aquém. Eu acho que é um trabalho muito bem feito. Eu acho que a área da música também é uma área muito forte. Em Sorocaba, até pela proximidade com o Conservatório de Tatuí, principalmente na área de música instrumental. A gente tem músico aí em Sorocaba tocando com os grandes da música instrumental, né? Com Hermeto, com Antônio Nóbrega. Então, o pessoal fazendo uma carreira interessantíssima. Literatura, eu acho que ainda... a gente tem coisa, mas ainda não é uma área mais forte da cidade. Artes plásticas, a gente tem coisas muito legais. Trabalho da Liliana Alves, trabalho da Lúcia Castanho, que eu conheço com mais profundidade. Coisas muito legais. Agora com a vinda do Max, que é o Museu de Arte Contemporânea,
que promete ser vai abalar as estruturas no bom sentido, promete ser um trabalho muito bem feito. E eu vejo assim, eu saí de Sorocaba quando eu tinha 17 anos, porque eu fui viajar, depois fui fazer faculdade, e não vivi muito a cidade. Fui voltar a viver a cidade com 24 anos. Eu sinto uma diferença incrível nos tempos, assim, a produção local, não apenas a produção local, cada vez mais intensa, gente pensando coisas muito legais, gente nova, o Coletivo C, a peça que eu vi deles, desse Cerro, fiquei muito apaixonada, um pessoal de 20 e poucos anos produzindo uma coisa muito legal. Então eu percebo, e muita coisa de fora sendo trazida também, que eu acho legal. Eu acho que às vezes as pessoas têm bronca das coisas de fora. Mas não valorizam. Não é que não valorizam, a gente tem que valorizar muito, mas é que legal que outras coisas possam vir até nós, pra gente ver, reciclar, conhecer com certeza. Projetos grandes, né? Então eu acho, por exemplo, esse museu vai ser legal nesse sentido. Ai, que bacana. Bom, esse é o livro Travessia, da Juliana Simonetti. E para quem quiser conhecer esse livro, ter esse livro, como que pode conseguir esse livro, Juliana? É o seguinte, o livro está praticamente esgotado. Eu devo ter uns 60 na minha casa, então eu estou assim, segurando eles ao máximo, porque a gente nunca sabe, né, se vai precisar. Mas eu tenho um site que é www.livrotravessia.com.br. Lá tem trechos do livro, tem um pouco da história desse livro. E se a pessoa se interessar muito, ela liga e tenta me convencer de que ela merece um livro. Se eu tenho 60 e eu não vendo esses livros, porque foi feito com lei de incentivo e eu optei, não é que é uma regra da lei de incentivo, mas eu optei por fazer troca. Então a pessoa me dá um livro, eu dou um livro. E esses livros eu encaminho para as bibliotecas da cidade. Então, se a pessoa tiver muito interesse, a gente de repente consegue dar um ou emprestar e etc. Tem na biblioteca municipal, tem na biblioteca infantil, então se a pessoa quiser ler, dá para local também. É, bacana. E também as pessoas que quiserem conversar com você, trocar uma ideia sobre o livro, ou também sobre cultura, também dá para conversar com você pelo site? Ou você tem outro meio de contato? Acho que é melhor até por Facebook, né, que a gente sempre entra, que está no Juliana Simonetti, ou por e-mail, que é simonete.juliana@gmail.com. Então, lógico, eu tenho o maior prazer de conversar sobre o meu livro, saber do que cada um gostou ou não gostou. É gostoso trocar essas ideias, essas figurinhas com as pessoas, né? Com certeza. Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana conversar sobre esse livro, que eu já li, eu gostei muito. Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo seu trabalho como jornalista. Muito obrigada, Ana. Eu agradeço você da oportunidade. Para mim, sempre um prazer poder falar do meu livro e falar um pouco do que eu sei fazer na área de cultura e do que eu faço. Tá bom, obrigada. Pessoal, esse foi mais um Visita na Rede. Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais a gente volta. Até mais.